Está entrando no ar, pela Nova 88 Gospel FM, mais uma edição do jornal O Repórter. Edição e apresentação, jornalista Fernando de Souza. Direção-geral, pastor Eurimar Alves. Realização, Nova 88 Gospel FM. Este programa conta com a transmissão ao vivo pelo Facebook. Contato jornalístico, 16 99101 1345. Contato comercial, 16 99741 2298. Seja bem-vindo ao jornal O Repórter. O Repórter. Muito bom dia, estamos iniciando aqui pela sua Nova 88 Gospel FM a mais uma edição do Jornal Repórter. O oferecimento da RI Urbanismo Sansara Construtora com o Parque dos Pássaros 2, também de Souza Magazine, o seu parceiro Magalu e Café Caniquil. Um novo sabor em sua manhã. Está entrando no ar a edição de número 244 do Jornal Repórter neste dia 11 de novembro de 2020, uma quarta-feira. Este é o 316º dia do ano no calendário gregoriano. Faltam 50 dias para acabar o ano de 2020. Hoje é o Dia da Lembrança, lá no Canadá. Dia dos Veteranos, nos Estados Unidos. Dia do Armistício da Primeira Guerra Mundial, na França. Dia da Independência da Polônia. E o fim da Primeira Guerra Mundial, que aconteceu lá nos idos de 1918. A edição e apresentação, jornalista Fernando de Souza. A direção-geral é do pastor Eurimar Alves, a realização da Nova 88 Gospel FM em 88,5, transmitido ao vivo também pelas redes sociais a partir das páginas O Repórter, no seu Facebook, Instagram, YouTube e também no Twitter. E nós vamos iniciando aqui a nossa programação de hoje, as notícias que fazem o seu dia a dia, começando pela situação atual da pandemia do novo coronavírus. Em Pradópolis, boletim epidemiológico de ontem, dia 10, dão conta que 858 pessoas testaram positivo para o novo coronavírus, sendo que 813 já estão recuperadas, 25 óbitos foram registrados até aqui, e 18 pessoas estão em isolamento domiciliar e 2 internadas. Portanto, ativos temos 20 pessoas confirmadas com o novo coronavírus. 39 pessoas estão aguardando o resultado dos exames do Instituto Adolfo Lutz. E 1.365 já testaram negativo para o coronavírus. Nós vamos agora para a cidade de Guariba. Em Guariba, 1.224 pessoas testaram positivo para o novo coronavírus, 1.162 já tiveram alta, estão recuperados, 36 óbitos até aqui, uma pessoa está hospitalizada, 25 estão em isolamento social, portanto 26 pessoas com vírus ativo lá na cidade de Guariba. Além disso, 44 pessoas estão aguardando o resultado dos exames e uma delas está hospitalizada. Nós vamos agora para a cidade de Dumont. Em Dumont, 522 pessoas já testaram positivo para o novo coronavírus, 505 já tiveram alta, 17 estão em isolamento domiciliar. 6 pessoas faleceram até a presente data pelo motivo da Covid-19. Além disso, temos lá ainda 1.725 pessoas com síndrome gripal que foram notificados, 38 em acompanhamento, 1.159 testaram negativo para o novo coronavírus. Cidade de Barrinha, em Barrinha, 1.487 pessoas confirmaram a serem positivos para Covid-19.
65 estão em isolamento domiciliar, 3 pessoas estão internadas, 1.382 já tiveram alta, 37 óbitos registrados até aqui. Além disso, 27 pessoas estão em isolamento domiciliar, aguardando o resultado dos exames do Instituto Adolfo Lutz. Vamos para Guatapará. Em Guatapará, 139 casos positivos para o novo coronavírus, 135 já se recuperaram e 4 óbitos foram registrados até aqui. Não há ninguém em isolamento ou internação hospitalar. Estão aguardando o resultado dos exames 3 pessoas, 384 já testaram negativo para o novo coronavírus. Em Jaboticabal, o boletim epidemiológico também de ontem, dia 10, dão conta que 1.154 casos confirmados na cidade de Jaboticabal. Destes, 1.088 já recuperados, 10 pessoas estão em tratamento, 56 óbitos confirmados até aqui. 4 pessoas estão aguardando o resultado dos exames, 10 pessoas estão internadas, 1.586 casos já foram descartados para o novo coronavírus, tá? E, portanto, os boletins epidemiológicos das cidades aqui próximas de nossa cidade. Também vamos falar a respeito do Brasil. O Brasil está com um problema sério aí, com problemas na área de sistemas, que não está conseguindo atualizar os dados de todos os estados. Porém, nas últimas 24 horas, de acordo com o Ministério da Saúde, né, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Brasil registrou nas últimas 24 horas 23.973 novos casos, 174 novas mortes causadas por Covid-19. Esse boletim foi publicado às 18 horas da terça-feira, dia 10. Com isso, o país chega a 5.699.005 casos positivos. 162.802 pessoas já perderam a vida por conta da pandemia desde o mês de março de 2020. Nos últimos dias, entretanto, o Ministério da Saúde, como dissemos, vem enfrentando problemas na atualização de dados de alguns estados, o que impede que a quantidade de novas contaminações e mortes sejam contabilizadas corretamente. E a Anvisa, avisa, numa live, que não é parceira de institutos e que a decisão de suspender o Coronavac foi exclusivamente técnica. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, explicou em coletiva da imprensa nesta terça-feira a decisão de interromper os estudos clínicos da vacina Coronavac, produzida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, em São Paulo. Na nota, na noite da segunda-feira, o órgão disse que a decisão foi tomada após a ocorrência de um evento adverso grave que ocorreu no dia 29 de outubro. A decisão foi comemorada e, de certa forma, pelo presidente Bolsonaro, foi questionada no mesmo dia pelo governador do estado, João Dória, e também pelo próprio Instituto Butantan, o que fez com que a Anvisa se colocasse na berlinda e o próprio diretor da Anvisa teve que ir às redes sociais para fazer essa justificativa. O João Dória havia anunciado que as primeiras 120 mil doses do imunizante chegariam no próximo dia 20 e que as obras da fábrica do Instituto Butantan tinham sido iniciadas. O governo também questionou o fato de não ter sido informado oficialmente pela Anvisa. A agência, no entretanto, afirma que a decisão foi técnica, sem qualquer viés político, e que o Instituto foi informado da interrupção antes da nota ser publicada no site oficial da Anvisa. O voluntário da vacina Anvisa que morreu na última semana ocasionou a paralisação dos estudos do imunizante e está sendo investigado pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo como suicídio. Então não teria nada a ver com a questão
ele ser voluntário da Coronavac. Existem duas hipóteses que a própria polícia está levantando. Uma é o suicídio e outra é overdose de drogas, tendo em vista que o mesmo foi encontrado já sem vida no banheiro de sua casa com seringas que normalmente é utilizado para injetar drogas, né? Foi encontrado junto ao seu corpo. Mas quem vai dar a palavra final com relação a isso, na realidade, vai ser o Instituto Médico Legal, que já está investigando, e o caso está sendo acompanhado pela 93ª Delegacia de Polícia do Jaguaré, em São Paulo. E todos os detalhes, né, estão sendo levantados, laudos técnicos, né, para não atrapalhar aí as investigações. A afirmação de que não havia ligação entre a morte e a vacina foi confirmada na própria terça-feira por membros do governo do estado de São Paulo em coletiva de imprensa. O coordenador do Instituto Butantan, Dimas Covas, lembrou que o termo evento adverso grave traduz algo que não está relacionado ao imunizante. Ele chegou a dar exemplo de um acidente de trânsito, mas por sigilo médico não divulgou a causa-morte do voluntário. Inicialmente, a informação que a morte do voluntário foi causada por suicídio foi divulgado pela TV Cultura. Além disso, a própria Organização Mundial de Saúde, o setor que cuida desses análises que estão sendo feitas com imunizantes, já comunicou ontem mesmo a Anvisa de que o fato não tem relacionamento direto com o teste que está sendo feito da vacina. Então, portanto, não recomenda a suspensão dos testes da Coronavac. O que leva a discutir tanto essa vacina é o embate, né, entre João Dória e o presidente Jair Bolsonaro, que politizaram ao extremo e de forma, eu diria até irresponsável, politizaram de uma forma a questão da vacina como se a vacina fosse deles, do governo ou do governo deles. E na realidade a vacina é do povo. É a necessidade que hoje temos como população de termos um imunizante, de termos uma vacina. Não importa se é da China, se é da Inglaterra, se é dos Estados Unidos, da Alemanha, da Rússia, desde que se comprove que ela funciona, né, que ela é segura e que ela funcione, ou seja, isso aí quem vai poder dizer não é um político e sim um técnico, é um médico, é um infectologista que vai poder fazer esse tipo de afirmação, e aí sim é que nós teremos a garantia de termos um imunizante adequado para salvaguardar a vida dos brasileiros. E não ficar tripudiando nas redes sociais, nas entrevistas, né, em cima da morte de um cidadão. Não queremos entrar na questão e dos motivos que levaram a morte do cidadão, se é suicídio, se é droga, ou o que quer que seja, mas eu acho assim, que não devemos comemorar a morte. Nós tínhamos sim que comemorar vitórias conseguidas pelos imunizantes, todos eles. Uma vez, por exemplo, que a gente observou, o governo federal suspendeu a compra da Coronavac, né? O Ministério da Saúde tinha anunciado já a compra da Coronavac. O presidente Bolsonaro desautorizou e disse que jamais compraria a Coronavac. E, ao mesmo tempo em que falava do imunizante que é feito por Oxford, né? Que está sendo desenvolvido pela Universidade de Oxford. Só tem um detalhe: onde vai ser produzida a maior parte dessa vacina de Oxford? Em Xangai. Para que você que às vezes não está ligando o nome à pessoa, Xangai fica na China, assim como a própria Coronavac. Então,
não tem muita justificativa para se fazer toda essa polêmica, toda essa politização em cima da vacina contra o coronavírus. O que nós queremos é que existam imunizantes, existam remédios que possam, né, imunizar, que possam curar o cidadão dessa pandemia que tirou todos da sua... Toda a vida do cidadão foi totalmente virada de ponta cabeça, né, do cidadão, do comércio, da indústria, da prestação de serviços, enfim, o mundo todo virou do avesso por conta dessa pandemia. Então esperamos, no mínimo, bom senso dos senhores governantes para que se faça o que é correto, aquilo que deve ser feito, que é a ciência acima da política, acima de qualquer outro interesse pessoal. Muito bem, vamos lá com as recomendações do Ministério da Saúde com relação ao coronavírus, para que você seja um ouvinte muito bem informado. Voltamos já. Nós gostaríamos de dar um certo enfoque de urgência nesse boletim informativo, haja visto que estamos muito próximos à saturação do sistema de saúde. Ações mais complexas no combate à pandemia exigem ações e intervenções do Estado e fogem à nossa mão. Mas nós podemos fazer muito, individualmente. E o que podemos fazer? Gostaria de compartilhar um exemplo para ajudar nesse raciocínio. Temos médicos intensivistas, infectologistas, entrando nas unidades de coronavírus, seja elas UTI ou enfermaria, já há meses e não têm se infectado. Por que isso ocorre? Porque eles são rigorosos na questão de proteção individual. Se nós formos rigorosos na proteção de nós mesmos, conseguiremos muito evitar o avanço dessa doença. O que são essas medidas? Todos nós vemos isso todo dia na televisão, na internet, mas basicamente consiste em distanciamento das pessoas, evitar aglomerações, não sairmos de casa desnecessariamente, etiqueta na hora de tossir e de espirrar, o uso correto de máscaras, né? A máscara tem que ser bem ajustada ao nariz e à boca, a gente tem que ficar evitando de colocar a mão nela. O cuidado com as mãos, lavagem das mãos e usar álcool gel quando não possível. Com esses cuidados, temos certeza de que conseguimos frear o avanço da pandemia na nossa região e evitar situações piores. Todos contra o coronavírus. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando você pega coronavírus? Sabe como você pode pegar? Quais são os sintomas e o que fazer para se proteger? Não? Então este vídeo é para você. Bem, imagina que você precisou sair de casa para trabalhar, ir ao mercado, à farmácia. É nessa hora que você pode entrar em contato com o vírus, pois só de dividir um elevador ou pegar em qualquer superfície contaminada, você já está correndo risco. Aí, sem perceber, você coça o olho ou o nariz. É neste momento que o coronavírus entra no seu corpo e vai para a sua corrente sanguínea ou sistema respiratório. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. É neste período que o vírus se instala no pulmão, matando as células pelo caminho. Essa multiplicação continua de modo acelerado e por volta do 4º dia, a pessoa já se torna um possível transmissor. Ou seja, mesmo sem sintomas, a pessoa pode infectar todos que entram em contato direta ou indiretamente com ela. É por isso que você deve fazer a sua parte. Se puder, fique em casa. Se sair, use máscara e siga as orientações de prevenção do Ministério da Saúde. Ficar em casa, sempre que possível, reduz o risco de transmissão, evita sobrecarga nos sistemas de saúde e, assim, permite que mais pessoas tenham um tratamento adequado, diminuindo o número de mortes. Mas a doença não afeta a todos da mesma maneira. A maioria das crianças, dos jovens e dos adultos jovens terão sintomas leves. Os mais comuns são febre, tosse seca, falta de ar, cansaço e, em alguns casos, diarreias, náuseas e vômitos. Já nas pessoas do grupo de risco, esses sintomas podem ser mais severos, com inflamações, acúmulo de líquido no pulmão e falta de ar grave, que geralmente são observados depois de uma semana, sendo necessária a internação, pois o paciente precisa de suporte respiratório. Nos casos mais graves,
O paciente pode ser internado imediatamente, pois seu pulmão já está muito comprometido e com pneumonia grave. Em situações de gravidade, a pessoa pode evoluir para óbito. Apesar da maioria dos casos serem leves a moderados, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Em caso de suspeita de contaminação por coronavírus, não precisa sair de casa para se consultar. Fale com o TeleSUS. Ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus e fale no chat ou baixe o aplicativo Coronavírus SUS ou mande um oi no WhatsApp no número 61 9938 0031. Saiba como deve ser o isolamento domiciliar de casos confirmados de coronavírus. As janelas do quarto usado para o isolamento devem estar abertas para a circulação do ar. A porta do quarto deve ficar fechada durante todo o isolamento. A maçaneta da porta deve ser limpa frequentemente. O lixo do paciente contaminado precisa ser separado dos demais moradores. Depois de usar o banheiro, vaso, pia e demais superfícies devem ser limpas para desinfecção do ambiente. Toalha de banho e outros objetos não podem ser compartilhados. Não deixar de lavar as mãos com água e sabonete a cada ida ao banheiro. Em casas com apenas um quarto, os demais moradores devem dormir na sala, longe do paciente infectado. Os móveis da casa precisam ser limpos frequentemente com água sanitária ou álcool 70. Sofás e cadeiras não podem ser compartilhados. A distância mínima entre o paciente e os demais moradores é de 1 metro. Se for preciso cozinhar, use máscara de proteção cobrindo boca e nariz todo o tempo. Garfos, facas, colheres, copos e outros objetos usados pelo paciente devem ser separados. Se um morador da casa tiver diagnóstico positivo para coronavírus, todos os moradores ficam em isolamento por 14 dias também. Caso o outro familiar de casa também inicie os sintomas leves, ele deve reiniciar o isolamento de 14 dias. Se os sintomas forem graves, como dificuldade de respirar, ele deve procurar orientação médica. Para saber mais, acesse o site saude.gov.br/coronavírus. Aí, portanto, a gente gostaria de acrescentar aqui que a equipe do Ministério da Saúde apresentou ao deputado federal Eugênio José Zuliani detalhes técnicos sobre os acordos e tratativas em andamento para a aquisição de vacinas contra a Covid-19. Esse deputado federal Zuliani é o relator do Congresso Nacional da medida provisória que permite a adesão do Brasil ao consórcio internacional COVAX Facility, que vai permitir o acesso do país a um portfólio de 9 imunizantes em estágio avançado de pesquisa. O encontro foi coordenado pelo secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco. E, de acordo também com o Ministério da Saúde, o estado de São Paulo concentra a segunda maior incidência da doença, já superando os 206 mil casos. A prevenção desses 206 mil casos que eu estou falando não é Covid, e sim da dengue. Esqueceram da dengue. A dengue continua. Ela continua atacando, ela continua matando também. Pois é, as medidas de prevenção e combate ao mosquito transmissor da dengue exigem atenção redobrada devido ao cenário de pandemia da Covid-19, já que o risco de uma nova epidemia pode agravar o quadro de transmissão do novo coronavírus. De acordo com dados divulgados na edição do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, até o mês de setembro, o estado de São Paulo concentrava a segunda maior taxa de incidência da dengue, com mais de 206 mil casos, ficando atrás apenas do estado do Paraná, que chegou a 262 mil casos. Você que está em casa, não esqueça, agora que estamos num período de chuvas, cuidado com recipientes que possam acumular água, cuidado com lixo no seu quintal, dentro da sua casa, qualquer coisa que possa acumular água e seja um berçário para
o mosquito da dengue. Tome muito cuidado, preserve a sua saúde. E a vacinação contra a poliomielite vai até o dia 13. A Secretaria Estadual de Saúde prorrogou a campanha de vacinação contra a poliomielite até 13 de novembro em todo o estado. A campanha de multivacinação também foi prorrogada para a mesma data. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde da região de Ribeirão Preto, os municípios estão abaixo da meta de vacinação infantil. Atenção, senhores pais, mães, responsáveis. Você que tem criança de 1 a 4 anos, é muito importante que você leve seu filho para tomar a dose da vacina contra a poliomielite. É a paralisia infantil. Isso pode afetar a saúde dele pelo resto da vida. São 2 gotinhas que salvam. Procure o posto de vacinação mais próximo de sua casa, aqui em Pradópolis, no Centro Médico Municipal, na sala de vacina. E você que tem jovens em casa até 14 anos, pegue a carteira de vacinação, pegue o jovem, vá até a sala de vacinas também, vá até o posto de vacinação mais próximo de sua casa, para que seja conferida a carteira de vacinação e atualizadas as vacinas, que são imunizantes importantíssimos para que a vida adulta desses jovens seja com mais saúde e mais tranquilidade, ok? Aí, portanto, a recomendação do próprio Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual da Saúde e também das secretarias municipais de saúde de toda a nossa região. Falando um pouquinho do tempo, a previsão do tempo para Pradópolis, de acordo com o Instituto Climatempo, está sendo prevista aí para hoje nebulosidade com pancadas de chuva isoladas, possibilidade de trovoadas e rajadas de vento. A umidade relativa do ar está em torno de 51%. A temperatura, que começou lá nos 20 graus logo pela manhã, deve chegar até os 33 graus no decorrer do dia. Vamos conferir agora as previsões direto do Instituto Climatempo para toda a região sudeste do Brasil. Áreas do sudeste do país acumularam grandes volumes de chuva das 10h30 da manhã do dia 9 às 10h30 do dia 10 de novembro. A região de Caraguatatuba, em São Paulo, acumulou 98,3 milímetros de chuva neste período. Em 24 horas, a região de Ubatuba acumulou 85 milímetros de chuva. A circulação dos ventos vai favorecer a formação de nuvens carregadas sobre parte do sudeste do país nesta quarta-feira. Não tem previsão de chuva e o sol vai brilhar forte no norte de Minas Gerais, no Vale do Rio Doce e no centro-norte do Espírito Santo, incluindo Vitória. No oeste, sul e litoral paulista, na zona da Mata Mineira e no centro-sul fluminense, tem predomínio de céu nublado, poucas aberturas de sol e chuva a qualquer hora do dia. A previsão para as demais áreas de São Paulo, a região de Belo Horizonte e parte do Triângulo Mineiro, é de pancadas de chuva em alguns momentos do dia, intercaladas com boas aberturas de sol. Nos demais locais do sudeste, o sol deve predominar pela manhã e chove em forma de pancadas entre a tarde e a noite. Tem risco de temporais em áreas do centro-oeste paulista, na região da Serra da Mantiqueira, no sul de Minas Gerais, em Belo Horizonte, na zona da Mata Mineira e na região serrana fluminense. Nas demais áreas de São Paulo, do Rio de Janeiro, no Triângulo Mineiro, noroeste de Minas Gerais e no extremo sul do Espírito Santo, tem risco de chuva com até moderada a forte intensidade, que pode vir acompanhada de raios e de rajadas de vento. No litoral capixaba, são esperadas rajadas de vento entre 45 e 60 km por hora. A mínima prevista em São Paulo é de 19, a máxima é de 28 graus, mínima de 19, máxima de 32 graus em Vitória. Nos próximos dias, os volumes de chuva vão variar entre 20 e 50 milímetros acumulados no noroeste, oeste e litoral paulista, na região de Vitória e em parte do norte de Minas Gerais. Em praticamente todos os outros locais do sudeste, os volumes de chuva vão variar entre 50 e 100 milímetros acumulados.
Muito bem, retornamos aqui com o seu Jornal Repórter. Nós vamos a um pequeno intervalo comercial. Antes disso, quero mandar um bom dia, um abraço ao pessoal que está aí sintonizado conosco. O Reinaldo, a Jovita, o Paulo Sérgio, o Rogério, o Cláudio Roberto, Cristina de Souza, né, nossa esposa, garantindo audiência, recebe um beijo. Também a Fátima, Vladimir Lunardi, lá de São Bernardo do Campo. Pastora Gislaine Correia, né, que faz a mensagem de fé, amor e esperança no final da nossa edição. O Edson Silva, Orlando Silva Júnior de Jaboticabal, Mauro Mendes, Adiomar, Sidney Cassarotti, lá do Paraná, de Cornélio Procópio, lá de Monte Sião, o João Arroz e o Nenê, né, lá do Hotel Fazenda Monte Sião, o Marcelino e o Brejinho lá do... Aliás, o Renato lá do Brejinho, não o Brejinho do Renato, e sim o Renato do Brejinho. Também lá para Goiânia, para o Danilo, a Fabiana e a tia Isabel, também está lá nos assistindo. Quem mais? O Alessandro, o Theo, a Lê, também o Ricardo Matos, o pastor Eurimar Alves, o Demétrios, também tem muita gente que está registrando sua presença. O Matheus, Adriano, o Liberci, a Fátima, o Juninho, o Valdir, a Nelly, enfim, todo o pessoal que está aí sintonizado conosco nos 98.5 da sua Nova Gospel e também pelas páginas nas redes sociais do jornal O Repórter. Nosso muito obrigado pela audiência, pela sua paciência. Vamos agora com o intervalo comercial, volto já. Tem mais notícias e informações para você por aqui. Vamos lá? 88,5 100% Gospel. A melhor sintonia de toda nossa região. A Segura, em parceria com Inove Certificados, atendendo Pradópolis e região, tem preços diferenciados para os clientes e parceiros, com uma sala exclusiva e atendimento diferenciado. Faça-nos uma visita. Rua Santo Antônio, 345, Centro, Pradópolis. Telefone 3981-4949 ou pelo site www.inovecertificados.com.br. E aí, vamos falar de notícia boa só para dar aquela variada? Taxa de juros está caindo. Ótima opção para você comprar o seu imóvel. E o Parque dos Pássaros 2 com certeza é qualidade de vida para você de Pradópolis e região. Aproveita. Olha só, as obras de infraestrutura já estão praticamente prontas. Asfalto, guias, sarjetas, esgoto e postes de iluminação. São lotes a partir de 250 metros quadrados. Você pode facilitar a entrada e o saldo restante em até 180 meses. Mande o WhatsApp agora mesmo. 99775-3255. Precisando construir ou reformar sua casa ou estabelecimento comercial? Procure a EMAP. Pensou em comprar sua casa nova, pronta? Procure a EMAP. A EMAP também tem EMAP Engenharia. Rua Rui Barbosa, 606 em Pradópolis. Telefone 3981-1258 ou celular 99208-5319. Construir ou reformar é com a EMAP. Fale com Eduardo. Sua empresa precisa de certificado digital? Venha para Inove Certificados. Possuímos profissionais credenciados e uma sala nos padrões ICP Brasil, garantindo assim segurança e validade jurídica no mundo virtual. Faça-nos uma visita na Rua Santo Antônio 345 ou pelo telefone 3981-4949. Acesse www.inovecertificados.com.br. Está à procura de realizar o seu sonho? De mobiliar sua casa, seu escritório ou seu comércio? Marmoraria AHJ. Isso mesmo, Marmoraria AHJ. Tudo o que você precisa você encontra lá. Lavatório com cuba, esculpido de granito, cozinha planejada, mesas, lavatórios, soleiras, túmulos e muito mais. Você planeja, nós executamos. Parcelamos em até 6 vezes. Venha fazer seu orçamento sem compromisso. Rua João Ventura
Edith 1114, Maria Luísa 2, em Pradópolis. Telefone 3981-2840. WhatsApp 16991174471. Falar com o Arnaldo. Qualidade, pontualidade. Você encontra na Marmoraria AHJ. Pensou em vidros e acabamentos em geral? Pensou em Miragem Vidros e Box. Trabalhamos com espelho comuns, Evisol-T, esquadrias de alumínio, telas mosquiteiros, divisórios de Eucatex e gesso, vidros temperados, fechamentos de pias e armários, forro de PVC ou isopor e reforma em geral. A Miragem Vidros e Box fica na Rua Coronel Junqueira, 699 Pradópolis. WhatsApp 16 99193 9789. Rádio Nova 88 Gospel FM 88,5. Aqui você sai na frente. E aí, vamos falar de notícia boa só para dar aquela variada? Taxa de juros está caindo. Ótima opção para você comprar o seu imóvel. E o Parque dos Pássaros 2 com certeza é qualidade de vida para você de Pradópolis e região. Aproveita. Olha só, as obras de infraestrutura já estão praticamente prontas. Asfalto, guias, sarjetas, esgoto e postes de iluminação. São lotes a partir de 250 metros quadrados. Você pode facilitar a entrada e o saldo restante em até 180 meses. Mande o WhatsApp agora mesmo. 997753255. Nova 88 Gospel. O sucesso está de volta. É uma atrás da outra. Quando eu era criança, eu lembro de uma música que dizia mais ou menos assim: pare o mundo que eu quero descer. Sabe o que é de mais interessante? O mundo parou, mas a gente não tem para onde descer. É chegado o momento de você olhar para dentro de você e você cuidar do seu emocional. Sabe o que é mais perigoso de uma pandemia, de um vírus chamado corona? É uma pandemia de pessoas com ansiedade, depressão, angústias, pessoas que estão desistindo de sonhar, pessoas que estão só falando do caos, de crise, passando fake news para frente, falando que foi no mercado que as gôndolas estão vazias, colocando ainda mais pilha em tudo aquilo que já está acontecendo. Se você não tem coisas boas para falar, simplesmente silencie e ore. Quando você ora, você clama e a sua vibração se eleva. E quando a nossa vibração se eleva, a nossa imunidade se fortalece. Quando nós reclamamos, nós clamamos 2 vezes aquilo que nós não queremos mais. Ninguém aqui é vítima, ninguém aqui é culpado. Nós estamos falando de um problema silencioso e invisível, mas que parou o mundo e ninguém tem como descer. Então é chegado o momento de você cuidar do seu emocional, olhar para dentro de você e ver como você pode acender a luz das pessoas. Seja a luz hoje. Fale uma palavra de otimismo, coloque uma música de entusiasmo, toque um instrumento, fale com alguém que esteja no seu prédio, coloque cartazes perguntando se alguém precisa, que vá ao supermercado, mas movimente na direção do bem. Não é para você ficar espalhando negatividade, não é para você ficar aumentando o caos. Ajude as pessoas a se manterem no positivo. Ajude as pessoas a serem luz. Seja luz e não interruptor que apaga. Começa nesse momento um exército de pessoas positivas, um exército de pessoas que oram, um exército de pessoas que vibram na positividade, acreditando que tudo vai dar certo e que isso também passa. E isso também vai passar. Café Canequil, grãos selecionados, torrado e moído artesanalmente, para lhe trazer uma bebida perfeita, uma explosão de sabor. Café Canequil, o nosso compromisso é oferecer o melhor café aos paladares mais exigentes. E agora, Mais Imóveis, direto aqui de Pradópolis, no Parque dos Pássaros 2. Uma ótima opção para você investir o seu 13º. Vai escolher o seu lote e com certeza fazer o melhor negócio da sua vida. Por falar nisso, deixa eu convidar meu amigo aqui, Fernandão, que está aqui direto comigo no plantão de vendas e tem mais informações e mais dicas super importantes de como tá fácil comprar, né, Fernando? Lembrando que os lotes já estão praticamente prontos, em breve já vai poder ter
a sua construção, você pode fazer o seu financiamento direto com a construtora, uma pequena entrada, 180 meses para pagar. Basta você entrar em contato conosco. O telefone 997753255, aqui no Parque dos Pássaros 2, vem? Que bacana, a gente tá vendo as imagens aí de cima, né? Vai ter uma área de lazer muito bacana aqui, integrada a uma área verde sensacional. Iluminação em LED que traz mais segurança, mais qualidade e com certeza mais economia. E você vai escolher o seu lote aqui, aproveitando o plantão de vendas nesse sabadão. Pode mandar um WhatsApp agora, inclusive a equipe tá de plantão nesse sábado, né, Fernando? O plantão fica na rua Presidente Vargas 608, no centro aqui de Pradópolis, é ali na esquininha com a rua Rui Barbosa, ou entre em contato 997753255 e nós estaremos te atendendo e trazendo para você as melhores ofertas para você realizar o sonho da casa própria, vem? Pois bem, retornamos aqui com o seu Jornal Repórter, pela sua nova 88 Gospel FM em 88,5. Vamos falar um pouquinho do Pix. Temos falado aí nos últimos dias e é importante que você fique atento como funciona o novo Pix, que é a modalidade de transferência interbancária, né, criada pelo Banco Central. E ela já movimentou, só nessa semana de testes, mais de 65 milhões de reais, segundo o Banco Central. O período de experimentação do serviço vai até o próximo dia 15 de novembro. Segundo o representante da FEBRABAN, ajustes menores ainda estão sendo feitos na modalidade de transferência, como o problema no número de caracteres da chave Pix e os bancos que não estavam reconhecendo transações com outras instituições financeiras. Mas através do Pix você vai ter uma facilidade muito grande de fazer transferências de recursos, pagamento de contas, pagamento de compras, enfim, tudo bem simplificado, bastando usar o seu celular. Confere comigo como é que vai funcionar o Pix de um modo assim bem prático, bem simples. Confere. O Pix vem com uma nova opção que você pode realizar pagamentos e transferências a qualquer dia e horário, incluindo os finais de semana e feriados, sem restrições de valores, dentro do aplicativo do seu banco. Você poderá pagar contas, impostos e outras taxas em tempo real, com o dinheiro sendo transferido da sua conta diretamente para a conta de quem receberá o valor, sem intermediação de terceiros. Prometendo segurança e mais agilidade, as operações via Pix serão realizadas em até 10 segundos. Ou seja, sabe quando você transfere uma quantia para uma pessoa que tem conta no mesmo banco que o seu, e essa transferência acontece quase que automaticamente? Com o Pix, essa agilidade não terá mais limitações entre contas de diferentes bancos. Não será necessário baixar um novo aplicativo para usar esse serviço. A ideia é que ele seja integrado aos serviços que seu banco já oferece, como uma opção de transferência por TED ou DOC. E é claro que quem enviar ou receber dinheiro via Pix precisará de uma conta em banco, fintechs ou outras instituições de pagamento. A conta poderá ser corrente, poupança, conta salário e outras. Mas como funciona o Pix? Bom, segundo a regulamentação do Banco Central, as transações via Pix poderão ser realizadas de 3 formas diferentes. Você pode cadastrar uma chave para suas contas bancárias. Estas chaves poderão ser o número do seu CPF ou CNPJ, celular, e-mail ou uma chave aleatória, composta por números. Caso você tenha uma conta em mais de um banco, ou fintech poderá cadastrar o Pix em todos, porém não será permitido utilizar o mesmo dado para cadastrar uma chave em diferentes bancos, ou em fintechs. Dessa forma, você deve cadastrar o seu CPF como chave Pix em uma instituição bancária, e deve utilizar o número do seu celular, por exemplo, como uma chave em outra instituição. Ao receber uma transferência, você informará a chave escolhida para quem vai pagar ou transferir uma quantia para você. E ao transferir uma quantia para alguém, você deverá perguntar qual a chave daquela pessoa também. Para ter mais privacidade, será possível criar chaves aleatórias de 32 caracteres, caso você não queira informar seus dados pessoais. Esse cadastro via aplicativo do seu banco para chaves já foi iniciado em 5 de outubro. Uma segunda forma para realizar operações via Pix é bem convencional. Seguindo o que já fazemos com uma TED ou DOC, basta informar seu nome completo, CPF, número do banco, da agência e conta. E por último, com a leitura de QR Codes. Essa forma prática segue o formato que já conhecemos das carteiras digitais, com um QR Code sendo gerado e você realizando a leitura pela câmera do seu smartphone para completar a operação. Com o Pix, você pode utilizar 2 tipos de QR Code, o estático e o dinâmico. O QR Code estático está indicado para pequenos varejistas, prestadores de serviços ou para dividir a conta entre amigos. A empresa ou pessoa definirá o valor a ser pago, ou quem for pagar a conta definirá esse valor.
QR Code dinâmico só poderá ser utilizado uma única vez. Ele trará informações diferentes a cada transação, como valor e data de vencimento. Sua utilização será mais em supermercados e lugares onde há grande variação de valores em transações. E para cadastrar a chave Pix e já poder se programar para utilizar o serviço a partir do dia 16 de novembro, as principais instituições financeiras como Nubank, Santander, Mercado Pago, Bradesco, Caixa Econômica, Itaú, Banco do Brasil, C6 Bank e Banco Inter já disponibilizaram em seus aplicativos o cadastro para a sua chave Pix. Acesse o aplicativo do seu banco e procure pelo cadastro da chave Pix, nas guias dentro do app ou em mais serviços. Você será direcionado para a tela de cadastro, onde optará para cadastrar todas as suas chaves naquela instituição financeira, escolher uma apenas para cadastrar ou gerar uma chave aleatória de até 32 caracteres. Lembre-se, caso tenha mais de uma conta, é importante dividir suas chaves entre elas e sem repetir os mesmos dados. Pronto, agora é só esperar até dia 16 de novembro para aproveitar todas as vantagens do Pix. Aí, portanto, retornamos. Agora eu quero falar um pouquinho a respeito do Poupa Tempo. O Poupa Tempo de Ribeirão retornou às suas atividades e vários internautas e algumas pessoas sempre questionam sobre o portal que funciona, o Poupa Tempo. Poupa Tempo adotou agendamento online para a volta das atividades presenciais. A medida tem como objetivo conter aglomerações no interior das unidades. Para solicitar um atendimento é necessário que você entre na plataforma ou no aplicativo Poupa Tempo Digital. Está disponível aí para celulares Android e iOS, que é o iPhone, né? Em Ribeirão, o serviço funciona de segunda a sexta, das 9 às 19, ao sábado das 9 às 15 horas. E desde a reabertura, os postos de atendimento têm operado com capacidade reduzida de público, visando diminuir os riscos de contaminação. E estão sendo priorizados alguns serviços, principalmente RG e primeira CNH, por exemplo. Mais de 80 serviços, contudo, estão disponibilizados diretamente na internet. Alguns exemplos é atestado de antecedentes criminais, renovação simplificada de CNH, licenciamento, transferência de veículo e seguro-desemprego. Ainda de acordo com as informações, a unidade de Ribeirão Preto já realizou mais de 28 mil atendimentos desde a reabertura. E, claro, a mais procurada é o RG e a CNH. Eles atendem cerca de 1.400 pessoas por dia. Falando de eleições 2020, no próximo domingo você vai escolher prefeito e vereadores. Então fique atento, no dia da eleição a lei permite a manifestação individual e silenciosa de preferência do eleitor, da preferência do eleitor, melhor dizendo, por partido político, coligação ou candidato, revelado exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches dísticos e também adesivos. Estão proibidas aglomerações até o término do horário da votação de pessoas usando as mesmas roupas e instrumentos de propaganda, pois isso caracteriza a manifestação coletiva. Fique atento, a vedação de vestuário padronizado se aplica também a servidores da Justiça Eleitoral, aos mesários e escrutinadores no recinto das sessões eleitorais e juntas apuradoras. Arregimentar eleitores ou fazer propaganda de boca de urna no dia de votação é crime. A regra está prevista no artigo 19, parágrafo 5º da Lei das Eleições, que estabelece penas de detenção e multa para quem praticar essa conduta. Os fiscais de partido nos trabalhos de votação somente poderão usar crachás em que constem o nome e a sigla da legenda ou coligação a que sirvam, sendo-lhes também vedada a padronização de vestuário. Quer dizer, não pode ir com camiseta, calça do candidato ou do partido, é só o crachá. Fique atento. E falamos agora há pouco a respeito da China. Você já tem o seu celular 5G? Ainda não, né? Por quê? Porque o Brasil agora é que está instalando as plataformas 5G para a maior velocidade dos celulares, né?
Um exemplo disso nós temos em Pradópolis. A própria usina São Martinho fechou um acordo com a Ericsson para a instalação de 5G nas áreas da usina São Martinho, para poder fazer o controle das áreas plantadas, né, através de sistema de monitoramento, né, com a tecnologia 5G. Isso não é ótimo? Sim, porém atrasado. A China acabou de lançar o primeiro satélite do mundo equipado com a tecnologia 6G. Um foguete com outros 12 satélites, sendo 10 argentinos e 2 chineses, decolou de uma base aérea no norte da China. O satélite 6G garante uma conexão ainda 100 vezes mais rápida do que o 5G. E de acordo com o canal de TV estatal chinês, ele poderá ser usado na construção de cidades inteligentes, prevenção de desastres naturais e proteção de meio ambiente. O país já é um dos pioneiros no desenvolvimento da tecnologia 5G, que é implementada ao redor do mundo, inclusive no Brasil, mas já está ficando ultrapassado. Tem aí o 6G. E pensar que em Pradópolis, quando muito, a gente pega a rede 3G. 4G em algumas áreas da cidade é que pega o 4G. A maioria é tudo no 3G mesmo. E lá fora já estão lançando os 6G. Pois bem, vamos lá. Emprego. Rede de supermercado tem vagas abertas em Ribeirão e também na região. Supermercados Amarelinha estão abrindo 400 vagas de emprego nas unidades que vão ser inauguradas em Ribeirão Preto, Franca e Monte Alto. Essas inaugurações devem ocorrer até fevereiro de 2021. Você pode se cadastrar. O site é o Grupo Amarelinha, tudo junto, .com.br. Lá tem um campo escrito Trabalhe Conosco. Clica lá, já vai abrir um cadastro, você faz o cadastro e boa sorte para você que está precisando de um emprego, para você que quer mudar de emprego. O Supermercados Amarelinha está admitindo 400 pessoas aqui em Ribeirão, Franca e Monte Alto. E também estão abertas as inscrições no processo seletivo da ETEC até o próximo dia 13, sexta-feira, para vagas remanescentes online. As vagas são gratuitas para indústria, gestão, informática, infraestrutura e saúde. O processo seletivo será realizado de forma totalmente online. As vagas são para as ETECs na sede em Ribeirão Preto, em Sertãozinho e também nas classes descentralizadas que existem em várias cidades da região, inclusive Pradópolis. Basta entrar lá no Facebook e procurar ETEC RP lá no Facebook, põe tudo junto, ETEC RP, vai abrir a página, você já vai saber como fazer. E o Banco de Sangue de Ribeirão Preto, lá do HC de Ribeirão, está pedindo doação de sangue tipo O negativo. O Banco de Sangue de Ribeirão Preto, lá no centro da cidade, emitiu um comunicado urgente com o pedido, né, de doações de sangue tipo O negativo, que são solicitados emergencialmente à população. Isso porque, de acordo com a instituição, o estoque entrou em estado crítico e já tem um déficit de 50% com risco de falta esporádica. O sangue O negativo é o considerado universal, é o doador universal e pode ser transferido a qualquer pessoa, pois em caso de extrema urgência, quando não há tempo para exames que comprovem qual tipo de sangue do paciente, ele é usado pelos hospitais. Por isso, esse tipo de sangue é fundamental, de extrema importância e não pode faltar nos bancos de sangue. Isso de acordo com a assessoria de imprensa do Banco de Sangue de Ribeirão Preto. O Banco de Sangue fica ali na Quintino Bocaiúva 895, lá na Vila Seixas.
O telefone é o 3610-1515. Ou ainda você pode mandar mensagem no WhatsApp 16997020830. Repetindo, o telefone 3610-1515, WhatsApp 997020830. Quero só complementar aqui com mais uma vaga de emprego. Mocós Lanche, aqui em Pradópolis, está contratando auxiliar de cozinha. Basta entregar o currículo com foto lá na lanchonete, na Mocós Lanches, para se candidatar à vaga de auxiliar de cozinha. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Repórter, aqui pela sua nova 88 Gospel FM. Estivemos no oferecimento do Parque dos Pássaros 2, uma realização Sansara Construtora RO Urbanismo, também de Souza Magazine, o seu parceiro Magalu e Café Caniquil, um novo sabor em sua manhã. Estivemos com a edição 244 do Jornal Repórter neste dia 11 de novembro de 2020, uma quarta-feira. Tenham todos um excelente dia. Estaremos de volta a partir de amanhã, a partir das 10 horas, em mais uma edição do Jornal O Repórter. Fiquem agora com a mensagem de fé, amor e esperança na voz da pastora Gislaine Correia. Eu volto amanhã às 10. Até lá. Bom dia. Uma mensagem de fé, amor e esperança para o seu dia. Quando vier o Conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. João 15, 26. Quando temos um encontro com Deus, somos matriculados na faculdade da graça. O Espírito Santo é nosso professor e caminha conosco. A palavra, traduzida em português como consolador, vem do original grego parakletos, que significa alguém chamado para estar ao lado de uma pessoa, um advogado ou conselheiro. A palavra também pode se referir a um ajudador, confortador ou mediador. O Espírito Santo exerce todas essas funções na vida do crente em Jesus e o faz viver em uma dimensão sobrenatural. O cristão, quando está diante de alguma decisão importante, pode contar com a orientação infalível de seu conselheiro, que lhe fala quando deve avançar ou recuar, aceitar ou recusar. Tal direcionamento vem em forma de uma firme e íntima convicção, muitas vezes inexplicável, forte o suficiente para fazê-lo caminhar de acordo com esse testemunho interior. Para ouvir o Espírito Santo, no entanto, é preciso dedicar-lhe atenção, saber quando se calar e ouvir zelosamente a sua voz. Ele está vivo em você e pronto para lhe oferecer ajuda e direção. Busque-o com diligência e intensidade e caminhe em segurança sob a sublime direção do Deus que tudo sabe e que tudo tem cuidado de sua vida. Oremos. Senhor, ensina-nos o caminho a seguir e orienta-nos para que nossas decisões sejam feitas de acordo com a tua soberana vontade. Amém e graças a Deus. Você agora é um ouvinte bem informado. Jornal O Repórter e a Nova Gospel FM trouxeram as notícias relevantes para o seu dia a dia. Luz, paz, amor e harmonia para todos. Seja feliz. Bom dia, cidade.